Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor evangelista Evandro Teixeira e nós estaremos, nesse momento, dando continuidade às nossas aulas, um novo trimestre, né? Nós estamos estudando agora a revista, onde nós estaremos estudando os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E hoje nós estaremos na nossa lição de número 2, mas antes eu convido você para que nós façamos uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui fazendo menção da Tua Palavra. Que Teu Espírito possa iluminar nossa mente e nos dar entendimento daquilo que vamos estudar nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, como nós estamos há pouco, é a lição de número 2 do livro de Jó. Nós estamos estudando o livro de Jó, a lição de número 2, que tem como assunto da lição Jó 3 a 31, os diálogos entre Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. O texto áureo diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por mim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, verso 25. A verdade prática diz da seguinte maneira: a fé de Jó era algo impressionante. Mesmo acusado pelos amigos de pecado oculto, a sua confiança no Senhor continuou inabalável. Os objetivos dessa lição, nós temos 3 objetivos. Primeiro, explicar como os amigos de Jó entenderam a situação calamitosa que se abateu sobre ele. Segundo, mostrar como os 3 amigos de Jó se mostraram incompassivos e impacientes. E o terceiro objetivo é esclarecer que Jó queria um advogado que defendesse a sua causa diante do tribunal de Deus. Nossa lição, como sempre, 3 pontos. O primeiro, a gente vai observar a reação inicial de Jó, lá no capítulo 3, do verso 1 até o 26. No segundo ponto, nós vamos falar sobre os discursos dos amigos de Jó, capítulo 4, até o capítulo 18, mais ou menos. E no terceiro ponto a gente vai falar sobre as respostas de Jó aos questionamentos dos seus amigos, capítulo 19 até o capítulo 31. Então vamos lá, vamos à nossa lição. Aqui a gente vê no capítulo 3, no capítulo em que a gente vai iniciar esse estudo, a reação inicial de Jó. O primeiro subponto: ele preferiu não ter nascido. Jó capítulo 3, verso 1, que diz assim: depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Então ele passa a falar e passa a lançar imprecações. Lá no capítulo 3, ele começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E a gente pode observar, como o comentarista diz, que o desespero é evidente e muito grande. Encontra-se rodeado pela dor, sem descobrir até então a razão da sua tormenta. Então a gente percebe que Jó, ele começa, sem ter a definição do que estava acontecendo na vida dele, a amaldiçoar até o seu próprio dia, o dia do seu nascimento. Ele lança sobre o futuro, né, que não se conte no calendário. E aí ele queria que esse dia fosse, o dia do seu nascimento, fosse eliminado. A gente pode observar na vida de Jó que ele está ali vivendo uma amargura muito grande, né? Um sofrimento desmedido que acontece a partir das perdas, e principalmente da sua família, e também a perda da sua própria saúde. Como o comentarista diz aqui no último parágrafo, Jó caiu em um pessimismo, supondo que a própria existência dele fosse um mal. Então a gente percebe que ele passa a entrar num processo, como a gente conhece hoje, como um processo depressivo. Ele começa a falar, amaldiçoando o seu próprio dia, o dia do seu nascimento. E aí a gente pode observar que no segundo subponto, a gente já aproveita para entrar nesse segundo subponto, ele deseja a própria morte. Deseja a morte. Jó, capítulo 3, verso 20 e verso 21, que diz assim, ó: porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Ele fala em tom de pergunta, né? Por que se concede luz ao miserável e vida a um amargurado
de ânimo, que espera a morte e ela não vem. Ele faz essa pergunta. E a gente pode observar que ele está amargurado. Ele diz da amargura que existe dentro da sua alma, né? O processo de amargura a gente sabe que é um sofrimento proveniente de uma dor que está ali enraizada. Isso é um processo de amargura. E a gente pode observar que ele está passando por esse processo de amargura. O que é interessante também a gente observar no capítulo 3 é o tanto que Jó fala em morte, né? Ele sempre está falando ali de morte, sempre está falando essa questão da morte, desejo de morte, desejo de estar na sepultura, amaldiçoando o dia do seu nascimento, falando sempre em questão de morte. Então, como eu falei anteriormente, a gente pode observar que Jó muito provavelmente estava passando por um processo depressivo, vivendo um processo de depressão na sua vida, sem entender o porquê acontece aquilo na sua vida, aquilo que está acontecendo com ele, né? Isso traz ensinamento para a gente, que a gente pode perceber que hoje em dia a gente vive dias modernos, dias de muita correria, e infelizmente o processo depressivo ele também faz parte da vida do crente. A gente olha para a vida de Jó e a gente pode observar, trazer, aplicar para os nossos dias, fazer uma comparação, fazer uma aplicação no que a gente vive nos dias de hoje. A gente pode observar que as pessoas não estão livres de um processo depressivo. Se você observar bem o capítulo 3 de Jó, você pode observar, ele fala muito em escuridão, fala muito em trevas, fala muito em desejo de morte. Esses são sintomas que hoje em dia a medicina, a ciência consegue identificar como sintomas de alguém depressivo. É claro que não é somente isso. Existem outros sintomas da doença, de depressão, mas o que Jó demonstra através daquilo que a gente lê é vivendo um processo depressivo. A gente pode observar que durante a pandemia, por exemplo, a gente viu até muitos pastores cometendo suicídio. Inclusive, eu até estudando, pesquisando sobre essa lição, encontrei um artigo muito interessante de alguns irmãos da Igreja Batista que trazem essa questão, publiquei lá no grupo, né, no grupo da nossa IBD Inovadora, e é importante a gente observar, porque pastores que lidam com essa questão da depressão, inclusive nos Estados Unidos, alguns anos atrás, um pastor se suicidou. Na pandemia a gente vê pastores se suicidando, prova de que a depressão ela está aí invadindo os lares cristãos, invadindo famílias pastorais, invadindo a vida de pastores que são geralmente aqueles que precisam cuidar do rebanho. Então a gente olha para a vida de Jó, esse estudo sobre essa reação inicial de Jó, trazendo para os nossos dias um assunto muito interessante para a gente poder analisar, pesquisar e atentar na nossa própria vida, né? A doença de depressão é uma doença que foi diagnosticada, ou seja, há tratamento, há remédios para quem vive problema de depressão. E esse estudo ele traz essa reflexão para as nossas vidas. A gente olha para a vida de Jó e observa que ninguém está livre disso. Mas a pergunta que não quer calar, como reagir diante disso? Lá no livro de Salmos, capítulo 6, no verso 3, o salmista diz assim, também a minha alma está muito perturbada, mas tu, Senhor, até quando? No verso 6 também o salmista diz assim, estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. A gente vê Davi também expressando amargura de alma, aflição de espírito, nitidamente também pessoas que viveram os tempos bíblicos passando por esse momento difícil na vida, que talvez seja um momento depressivo. E a resposta para isso, é claro, além dos tratamentos que a ciência hoje, que a medicina proporciona, também buscarmos ao Senhor. E talvez você pergunte, como buscar ao Senhor vivendo um momento de depressão? Orando ao Senhor, mas orando a Deus, falando com Ele, de uma forma que você possa expressar tudo aquilo que você está sentindo. Fale com Ele, converse com Deus, exponha de forma respeitosa, claro, na sua posição de filho, mas fale ao Senhor. Ou você acha que Gideão, por exemplo, quando ele está vivendo aquele processo de opressão,
por parte dos midianitas, o anjo do Senhor aparece ali, fala com ele, chama ele de varão valoroso, e o que é que ele diz? Lá em Juízes capítulo 6, verso 13, olha, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? Onde estão todas as maravilhas dos nossos pais? Nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Ou seja, uma oração de alguém que está falando aquilo que está sentindo, uma oração de alguém que está expressando o seu sentimento de tristeza, de amargura, de forma respeitosa, mas falando com o Senhor. Então, vamos refletir sobre isso, vamos pesquisar um pouco sobre isso, olhar para a história de Jó, olhar para essa reação inicial, trazer para os nossos dias, fazer uma aplicação prática no que a gente vive hoje, para que possamos buscar no Senhor também a solução para processos depressivos. O terceiro subponto, o enigma do sofrimento. Jó, capítulo 3, verso 23 e 24, onde ele diz assim, porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Então a gente vê aqui também, o livro de Jó também tem essa característica toda, cercado de figuras literárias, é um livro poético também, além de ser um livro muito filosófico também, ele tem essa veia poética, onde os interlocutores estão conversando ali, falando sempre de uma forma lírica, bela, é muito interessante para a gente poder, é um livro difícil, não é tão fácil, é um livro difícil e por isso eu sugiro muita pesquisa, muito estudo, além, claro, de consagração e de busca ao Espírito do Senhor para nos iluminar. Então o versículo acima é o terceiro dos porquês de Jó. Primeiro ele diz, por que nasci? Capítulo 3, verso 11. Por que não morri ao nascer? Capítulo 3, verso 12. Por que não morro agora? Capítulo 3, verso 20. Ele sempre falando na questão da morte, tá? É característica de quem vive um processo depressivo. Havia em Jó uma mistura de sentimentos. Olha o que o comentarista diz aqui. Olha o que o comentarista diz aqui. Havia em Jó uma mistura de sentimentos, emoções em frangalhos, raciocínio já turbado pelo sofrimento, pelas adversidades, que ele não conseguia entender. O sofrimento faz perder a noção das coisas e leva o sofredor a inverter os valores da vida. O livro de Jó, ele traz essa questão da soberania de Deus, tá? Tanto que ele traz muito a questão do termo El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e ele traz, hoje em dia, é muito fácil a gente pegar a história de Jó, ler, meditar, porque a gente já conhece o princípio, o meio e o final. Mas Jó, muito provavelmente, morreu recuperado de tudo aquilo que sofreu, mas muito provavelmente ele não soube do que havia por trás dos bastidores, vamos dizer assim, né? Aquele diálogo entre Deus e entre Satanás sobre a fidelidade de Jó. Então ele não vai entender o enigma do sofrimento. E hoje também, esse livro também ele serve para nos trazer essa reflexão sobre o sofrimento, inclusive o sofrimento do justo, né? Jó não estava sabendo do que estava acontecendo nos bastidores. E ele foi recuperado, mas porque foi fiel e provavelmente não soube o porquê de tanto sofrimento. Então a gente aplica também para os nossos dias. Você que está sofrendo, você que está passando por momentos difíceis na sua vida e tem se mantido fiel ao Senhor, servo de Deus, vive na presença de Deus, tenta de todas as formas viver uma vida piedosa, uma vida com Deus, mas mesmo assim tem passado por grandes sofrimentos, também é hora de refletirmos sobre isso. Há um propósito em tudo isso e no final a gente vai entender o porquê de tanta situação difícil. O que é interessante é que nessa questão do enigma, do sofrimento de Jó, se você observar bem, ele defende essa soberania de Deus na sua vida. Lá no capítulo 20, primeiro verso 21, ele diz assim, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhece a soberania de Deus. Lá no capítulo 19, no verso 25, a gente vai chegar lá, ele também diz, o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, então, fora da minha carne verei a
Deus. Então, até de uma forma natural, porque Jó era um servo fiel, ele reconhece essa soberania de Deus na sua vida e, mesmo sem entender, ele percebe o enigma do sofrimento, do seu sofrimento, porque ele sabe que não errou, porque ele sabe que não pecou, mas ele reconhece que Deus é soberano na sua vida. A gente vai então para o segundo ponto, onde nós vamos falar sobre discursos dos amigos de Jó, né? Após a reação inicial de Jó, seus amigos decidem falar. Elifaz falou primeiro, que provavelmente indica que era o mais idoso dos 3 amigos e também o mais respeitado. Esse é o ponto importante do livro quanto ao aspecto da poesia, pois o livro mostra o problema do sofrimento humano através de uma linguagem poética e filosófica, aquilo que a gente estava falando agora. E a gente vai ver essa argumentação, né? A gente pode observar, Elifaz, Bildad, Zofar, tecendo ciclos de diálogos com Jó. Eles falam, Jó responde, depois eles falam novamente, Jó vai respondendo, e por aí a gente vai tendo essa definição desses capítulos do 4 até o 18. Então vamos começar aqui vendo o pensamento de Elifaz, tá? Elifaz, Jó capítulo 4, verso 1 e verso 2, que diz assim: Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Então esse Elifaz, ele chega diante de Jó e vem fazer algumas indagações, né? Ele fala assim, ele responde a Jó, mas ele responde ao quê? Não foi a dor de Jó. Elifaz tenta curar o coração sofrido e ferido de Jó com lógica desprovida de amor. Pior, uma lógica falsa e acusatória. Então a gente pode observar que as observações, quando a gente meditar, quando a gente for ler o livro para poder observar para as nossas aulas, a gente pode observar esses capítulos 4, 5 e 15 e 22, a gente pode ver, meditando no que ele fala, que ele tem as suas observações, a sua teoria, a sua filosofia baseada na experiência. A gente pode observar isso lá no capítulo 4, por exemplo, no verso 8, quando ele diz assim, ó: Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Ou seja, segundo o que eu tenho visto, né? Lá no capítulo 5 também, no verso 3 ao 6, ele vai dizer assim, ó: Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas e não há quem os livre. A sua messe faminto a devora e até do meio dos espinhos a arrebata, e o intrigante abocanha os seus bens. Então a gente pode observar que a filosofia de Elifaz, ela está baseada muito na observação, daquilo que ele percebe, daquilo que ele vê, na observação, na sua experiência. Lá no capítulo 4 também, a gente pode observar que ele tem uma certa visão. Quando a gente lê no capítulo 4, no verso 12 até o 16, ele diz assim, ó: Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre os pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então a gente pode observar que parece que ele também tem o seu pensamento voltado para visões, para aquilo que ele sente, né? Ele também apela muito para a sabedoria dos seus ancestrais, aquilo que os antigos disseram. Então, o que a gente pode observar na vida de Elifaz, na forma de tratar com Jó, na forma de responder a Jó, é que ele está baseado nessa observação, nessa experiência, daquilo que ele vê, daquilo que ele sente, ou daquilo que ele recebeu dos antigos. A gente pode ver que ele tem um pensamento muito empirista, né? Ele segue aquela que os filósofos depois chamaram de empirismo, aquilo está da experiência, daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está sentindo, daquilo que ele está fazendo. E dentro dessa forma de ver a situação de Jó, ele se torna insensível e digno de reprovação. Então, a conclusão de tudo aquilo que ele faz, ele pode transmitir para gente que está lendo, que está observando, que está meditando,
é que Jó sofre por ter pecado. Ou seja, Jó está sofrendo porque ele pecou. Simples, de uma forma experimental, na forma de observação, naquilo que ele vê, naquilo que ele capta à sua volta, naquilo que ele sabe, naquilo que ele sente, ele deduz: Jó está sofrendo porque pecou. Mas lá na frente a gente vai ver que essa forma de visão, de mundo, vamos dizer assim, de ele faz em relação ao sofrimento de Jó é errada, porque lá na frente o próprio Deus ele reprova as falas de todos os amigos de Jó, embora em alguns pontos eles falem algumas coisas que fazem certo sentido, que tem até respaldo mais lá no Novo Testamento, mas no geral é uma visão errada, totalmente desprovida de justiça, totalmente desprovida da aprovação de Deus. No segundo subponto, a gente pode observar as falas de Bildade, tá? Bildade lá no capítulo 8, versículos 2 e 3, que diz assim: até quando falarás estas coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuosos? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Então, a gente pode observar já Bildade, ele é, como o comentarista diz aqui, objetivo e analítico no seu discurso acerca de Deus e do homem. Ele é um moralista e na sua teologia simples tudo pode ser explicado em termos de dois tipos de homem, o inculpável e o secretamente perverso. Deus faz distinção entre eles ao dar prosperidade a um e destruir o outro. Então, como a gente pode ver nas falas de Bildade, a gente vai acompanhar o ciclo de conversa dele com Jó, dele falando para Jó lá no capítulo 8, no capítulo 18 e no capítulo 25 a gente vê as falas de Bildade. E a forma que ele tem de ver, a cosmovisão que ele tem da situação de Jó, a visão de mundo que ele tem e a visão que ele tem do problema de Jó, ele traz essa forma de ver e de expressar um pensamento e palavras para Jó baseada nas tradições, né? Naquilo que ele, nos discursos que ele viu lá para trás. A gente pode ver lá na frente que lá no capítulo 18, por exemplo, se você observar, parece que ele está sempre citando máximas, provérbios. Parece que Bildade ele pega assim, muitas das vezes, discursos antigos, provérbios, e começa a citar um atrás do outro para tentar explicar para Jó a sua situação. Parece que Bildade ele é um tanto quanto ortodoxo, né? Aquilo ele é duro na sua forma de ver, na sua forma de entender aquilo que está acontecendo. Ele é tradicional, ele é conservador. E a gente pode observar isso, por exemplo, lá no capítulo 8, quando a gente vê Bildade falando da seguinte forma. Lá no capítulo 8, no versículo 8 até o versículo 10, ele diz da seguinte maneira: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Então a gente pode ver que a perspectiva de vida dele é essa, de alguém que é tradicional, de alguém que é rígido, dentro daquilo que ele aprendeu com os antigos, daquilo que dentro de um conservadorismo. A gente pode ver essa ortodoxia no pensamento de Bildade, né? Ele, por exemplo, lá no capítulo 18 do livro de Jó, ele sai citando máximas. Por exemplo, lá no verso 5, ele diz assim: na verdade, a luz do perverso se apaga, e para o seu fogo não resplandecerá a faísca. Simples e certo. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Ou seja, ele vai trazendo máximas de pensamentos, de reflexões que são baseadas na tradição. O pensamento dele, na verdade, é o seguinte: Jó é um hipócrita. Jó está falando tudo aquilo ali, mas por trás ele tem cometido erros. Por trás ele tem errado diante de Deus. Ele tenta falar coisas aqui para a gente, tentando se justificar, mas por trás ele errou, ele decaiu, e por isso ele está recebendo o pago pelos seus erros, pelas suas falhas. Essa
trocando em miúdos, essa é a visão de Bildade. E a conclusão, Jó é um hipócrita. Então a gente pode observar aqui no segundo parágrafo, né? Ele dizia assim, olha, para tripudiar sobre a dor do amigo, Bildade ainda diz assim, ó, que os filhos de Jó haviam sido castigados pelos pecados de seu pai. No capítulo 18, segundo Bildade, discurso de Bildade, ele equipara Jó aos ímpios. Lá no capítulo 18, verso 5, ele é um tradicionalista, está satisfeito com as velhas ideias e deixou de dar valor aos pensamentos de Jó porque não concordam com os seus. Ele está mais preocupado com a sua própria reputação do que com o suprimento da necessidade de Jó. Totalmente sensível, né, ao sofrimento do seu amigo. Tentando defender a Deus, na sua justiça, Bildade se esquece das necessidades do seu amigo. Ele foi frio, dogmático e insensível. Então esse é Bildade, essas são as suas alegações, essa é a sua forma de ver o sofrimento de Jó e expressar, vamos dizer assim, uma forma de ajuda dentro daquilo que ele achava que era uma ajuda. A gente vai para o terceiro ponto, terceiro subponto, Jó capítulo 11, verso 2 e verso 3. Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão, tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Então, a gente vai ver aqui o pensamento de Zofar, as falas de Zofar, né? Ele é o mais severo dos três amigos de Jó. A sua mensagem a Jó é simples. Você está sofrendo porque Deus sabe que você é um pecador em secreto. Tá? A filosofia de Zofar está baseada numa espécie de dogmatismo religioso. Ou seja, existe uma verdade absoluta e incontestável ali. Jó está sofrendo porque ele errou, porque ele pecou. Ele é rígido na forma dele de entender as coisas. E até, vamos dizer assim, esses homens na época eles não tinham um desenvolvimento total daquilo que Deus é, daquilo como Deus age. Mesmo assim, eles não são indesculpáveis, né? Porque eles poderiam, pelo menos, ter sido sensíveis ao sofrimento de Jó, né? Ele está dizendo que Deus é até tolerante demais com Jó e que Jó merecia até um castigo maior do que está recebendo. Interessante é que Zofar também, a forma dele, quando a gente vai ler lá os capítulos das suas falas, a gente pode observar que ele também é cheio de suposições, ele faz suposições. A gente vê que Bildade é mais ortodoxo, a gente vê que ele é mais experimental, é aquilo que ele vê, que ele acha, que ele sente, mas Zofar não, ele tem essa suposição, e dentro dessa suposição ele faz afirmações. Por exemplo, capítulo 11, versículos 4 ao 6, ele diz assim, ó: Pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e se revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Ele está supondo as coisas, ele não afirma nada de forma categórica e de forma afirmativa, mas ele está supondo, olha, Deus esqueceu até alguma coisa que tu fez, olha, Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. Ele está supondo que Deus não está castigando Jó na sua totalidade, está sendo até, como diz o comentarista aqui, está sendo até tolerante demais com Jó. Aqui no 11, verso 4, ele diz assim, olha, Deus até esqueceu parte da tua iniquidade. Tu não está recebendo nem aquilo, tudo, pelo qual tu deveria receber. A gente pode observar também lá no capítulo 20, também uma fala de Zofar, no capítulo 20, no verso 1 ao 5, ele diz assim, ó: Então respondeu Zofar na Amatita, visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto na terra, foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a tua presunção remote aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, com seu próprio esterco apodrecerá para sempre, e os que o conheceram dirão onde está. Então ele está aqui cheio de
dogmatismo, ele afirma aquilo ali e ele não está aberto a nova forma, vamos dizer assim, de entender e de tentar compreender o sofrimento de alguém. Em vez de ser sensível, ele é duro, ele é rígido, ele é severo, e por isso ele foi também reprovado por Deus. Lá no final a gente vai observar isso. A conclusão é que Deus exigiu de Jó menos do que ele mereceu, do que mereceu a iniquidade dele. Então, isso de forma resumida é o que a gente pode expressar de forma resumida o pensamento dos amigos de Jó. Eu sugiro aos meus irmãos que eles estudem bem para essa lição. No caso de Elifaz, vocês estudem o capítulo 4, capítulo 5, o 15 e o 22, tá? Em relação a Bildade, você pode ler lá e meditar na visão de Bildade, os capítulos 8, 18 e 25. E em relação a Zofar, nos capítulos 11 e no capítulo 20, que é as falas desses três amigos de Jó. Aí vocês vão poder meditar e fazerem as suas próprias pesquisas, e dentro da condição que vocês têm de receber a iluminação do Espírito, vocês vão desenvolvendo também a forma, vocês vão observando a forma de ver desses homens, desses amigos de Jó. No terceiro ponto, a gente vai falar das respostas de Jó aos seus amigos. No primeiro subponto, Jó diz que Deus o feriu, tá? Jó, já no capítulo 19, no versículo 6, ele diz assim, ó: sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Então, o que a gente pode observar é que Jó, ele cai no erro, né, de pensar que Deus é a causa do seu sofrimento. E a gente viu lá no início, lá no capítulo 2, versículo 7, que a causa do sofrimento de Jó é uma ação de Satanás. É verdade que foi a permissão de Deus, dentro da soberania de Deus. A gente nunca pode deixar de atentar nesse livro para a questão da soberania de Deus, tá? E dentro da soberania de Deus, Deus permitiu que Satanás afligisse todos esses sofrimentos a Jó. Então, mesmo aqui no capítulo 19, a gente pode ver que ele cai nesse erro de pensar que a causa da razão do sofrimento dele é Deus. Olha lá o que diz o verso 8 ao verso 13, no capítulo 19. Diz assim, ó: o meu caminho ele fechou, e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas, da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Então, Jó acredita tudo isso aqui que eu acabei de ler, entre os versos 8 até o 13, ele acredita a Deus. Ele diz que Deus o feriu. No seu sofrimento, na sua dor, seu processo depressivo, ele acaba falando que é Deus que está fazendo tudo isso na sua vida. Mas o que é interessante é que ele não amaldiçoou a Deus. Isso é muito interessante para a gente poder observar. Por exemplo, no capítulo 7, ele fala sobre a inutilidade da sua vida e o aparente enigma da sua situação infeliz, né? Lá no capítulo 7, versículo 20, ele diz assim, ó: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Verso 21. Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Né? Ele fala sobre a inutilidade da vida dele e do enigma da sua situação infeliz. Né? Olha, se eu pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens? Por que não perdoas a minha transgressão? Ele deduz, se eu pequei, Deus, por que você não me perdoa? Né? A gente pode observar que ele começa a ter esse tipo de pensamento em relação a Deus, mas mesmo assim ele não blasfema contra o Senhor e ele reconhece a soberania de Deus. Tá? No capítulo 16, Jó responde às acusações de Elifaz com palavras amargas. Ele diz assim, ó: tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Né? 16, verso 2.
Jó sabe que a sua esperança está se esgotando, mas a fé no Altíssimo resiste e ele o justificará. No capítulo 17, verso 1, ele parece estar desistindo, quando ele diz assim: o meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. É preciso tentar se colocar no lugar de Jó. Como eu falei no início, hoje a gente já sabe o final da história e já sabe por que aconteceu a história. Então a gente precisa entender o momento que Jó está passando. Jó perdeu família, Jó perdeu bens, Jó perdeu a esposa, Jó perdeu a saúde. Então é muito fácil a gente chegar e dizer agora que Jó deveria ter sido sempre fiel, porque ele deveria ser fiel, e realmente deveria ser fiel. Mas muitas das vezes a gente fala nisso em um tom até de reprovatório, quando a gente observa e vê Jó falando algumas coisas, como por exemplo, foi Deus que o feriu, né? Mas é preciso tentar entender a situação em que Jó estava passando, seu sentimento depressivo, sua vida totalmente depressiva. Então, que nós possamos atentar, quando o comentarista diz que Jó diz que o feriu, né? É Deus que me oprimiu, com a sua rede me cercou, a gente poder entender o momento em que Jó estava falando. Observe a característica física, a situação física, emocional de Jó, né? Não é fácil. No segundo subponto, o meu Redentor vive. Jó capítulo 19, versos 25 e 26 diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Nesse discurso, a fé audaciosa de Jó chega ao seu clímax nas palavras famosas: eu sei que o meu Redentor vive. Para você observar, ele falou tudo isso aqui, né? Que é Deus que o oprimiu, com a sua rede o cercou e fechou para ele o caminho, ele não pode passar, pôs veredas por trevas, da minha honra me despojou, tirou-me da cabeça a coroa, arruinou todos os meus lados, e eu me vou, arrancou-me a esperança como uma árvore, por aí ele vai tecendo as suas lamentações. Mas em um certo momento do discurso, ele se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O que é interessante aqui é que ele usa essa palavra Redentor, né? Essa palavra que no hebraico é Goal, mais ou menos por aí, que fala desse parente remidor, desse parente resgatador, né? Ou seja, ele reconhece que Deus é o seu remidor, é o seu resgatador, e que no momento certo ele vai se levantar sobre a terra e ele vai dar solução para o sofrimento de Jó. A gente pode observar lá no capítulo 13 de Jó, no verso 15, ele reconhecendo essa soberania de Deus e essa fé em Deus apesar de tudo, quando ele diz assim, ó: nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Ou seja, Jó sabia que não tinha pecado para receber aquilo e sabia também que ele poderia esperar no Senhor, tá? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Lá no capítulo 14 também ele expressa essa crença e essa fé no seu Deus e essa fidelidade ao seu Deus. Lá no capítulo 14, verso 14, ele diz assim, ó: morrendo o homem, acaso tornará a viver? Todos os dias da minha vida esperaria eu, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia: afeiçoa-te a obra das tuas mãos. Ele tinha certeza, e é claro que isso com certeza é o Espírito do Senhor que revelou isso para ele, que ainda que ele morresse, Deus tinha poder de ressuscitá-lo. E é interessante essa expressão dele no verso 15, no capítulo 14, quando ele diz assim, ó: afeiçoa-te a obra das tuas mãos. Isso é uma declaração maravilhosa, né? Ele sabe que o Redentor dele vive, ele ainda que ele me mate, eu vou esperar nele, né? Ele sabe que morrendo o homem tornará a viver, ele sabe que humanamente isso é impossível, mas mesmo assim, com uma visão mais ampla e na base da sua fé e da sua fidelidade, ele diz assim: mesmo assim todos os dias eu esperaria,
ele me chamaria e eu responderia, né? Até que viesse a minha mudança. Ele crê que Deus pode trazê-lo até mesmo de volta à vida, ainda que morra. Então a gente pode ver que ele é uma das respostas dele para os seus amigos, em que, mais uma vez, a gente pode observar aqui que o mundo espiritual, quando observa essas palavras de Jó, tem a sua derrota no tocante a essa história sobre a fidelidade daquele homem, tá? No último subponto, a gente vai falar sobre o último discurso aos 3 amigos. Está lá no capítulo 29, versículos 1 e versículo 2, quando ele diz assim, ó: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Os capítulos 26 a 31 constituem os últimos discursos de Jó em resposta aos seus 3 amigos. Jó começa defendendo novamente a sua integridade, depois prossegue relatando o fim dos homens corruptos e maldosos. É interessante, lá no capítulo 26, por exemplo, quando a gente pode observar, você pode ler lá no capítulo 26 de Jó, faz parte dessa resposta aos 3 discursos, esse último discurso em relação aos 3 amigos dele. Você pode meditar no capítulo 26 que ele defende a soberania de Deus, tá? Ele novamente defende a soberania de Deus. E é importante, irmãos, a gente sempre olhar para esse livro de Jó sobre esse prisma, a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Ele faz tudo o que lhe apraz. Se ele abençoa o justo, é pela sua soberania. Se ele amaldiçoa o ímpio, é pela sua soberania. Tudo ele faz mediante a sua soberania. E precisamos olhar o livro de Jó sobre essa ótica, sobre a ótica da soberania de Deus, e partindo desse princípio olhar para o sofrimento, inclusive o sofrimento do justo, sobre essa ótica da soberania de Deus. Capítulo 26, ele vai falar sobre a soberania desse Deus, né? E lá no capítulo 27, a gente pode ver, Jó capítulo 27, versos 3 ao 5, ele diz assim, ó: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Ele tinha certeza de 2 coisas. Deus era soberano sobre a sua vida e ele não havia pecado. Aplicação pessoal. Se estivéssemos no lugar de Jó, como agiríamos? Sejamos constantes em confiar no Senhor, mesmo quando não entendermos os seus métodos. Que nós fiquemos com essa palavra, que nós fiquemos com esse estudo maravilhoso desse livro difícil, mas maravilhoso, e que nos traz a história de um homem que foi testado, foi aprovado, e que essa história ela possa, nos dias de hoje, no ano de 2024, depois de Cristo, que nós possamos olhar para essa história e possamos ter uma mudança na nossa vida, no nosso sofrimento, na forma como a gente vê o sofrimento do justo, na forma como a gente vê as injustiças muitas das vezes acontecendo, nós possamos atentar para isso. Deus é soberano, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Vamos encerrar essa pré-aula orando ao Senhor. Graças te damos, Deus, por esses minutos de ensinamento, que você possa abençoar a vida dos nossos professores, para que no próximo domingo possamos ter uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém.